Olá, que a paz do Senhor esteja com você. Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais curtos, porém mais intensos e significativos de toda a Bíblia, Apocalipse, capítulo 15. Muitas vezes, ao lermos o livro de Apocalipse, podemos sentir um certo receio ou até confusão, mas a minha oração é que hoje o Espírito Santo ilumine nosso entendimento e nos revele a profundidade da mensagem de Deus para nós através destas palavras. O capítulo 15 serve como um prelúdio, uma preparação para o derramamento das 7 últimas pragas, os juízos finais de Deus sobre um mundo que persistentemente rejeitou sua graça. Mas antes que o juízo comece, João nos dá uma visão celestial de tirar o fôlego. Ele diz: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Pense nisso por um momento. Um sinal grande e maravilhoso. Isso pode soar estranho, certo? Como algo que envolve pragas e a ira de Deus pode ser descrito como maravilhoso? A chave está em entender a perspectiva do céu. Do ponto de vista de Deus, a justiça é tão maravilhosa quanto a misericórdia. O fim do mal, da dor, da injustiça e do pecado é, de fato, um evento glorioso e maravilhoso. É a resposta final de um Deus santo a um mundo que escolheu a escuridão em vez da luz. Logo em seguida, João descreve uma cena que nos enche de esperança. Ele vê algo como um mar de vidro misturado com fogo. E de pé, sobre esse mar, estão aqueles que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome. Eles estão segurando harpas que lhes foram dadas por Deus. Quem são essas pessoas? São os santos, os mártires, os fiéis que perseveraram até o fim. Eles passaram por tribulações indescritíveis, enfrentaram perseguição e até a morte, mas não negaram sua fé em Jesus Cristo. E o que eles estão fazendo? Eles estão cantando. Não um cântico de lamento ou tristeza, mas um cântico de vitória. A Bíblia o chama de o Cântico de Moisés, servo de Deus, e o Cântico do Cordeiro. É fascinante essa conexão. O Cântico de Moisés, registrado lá em Êxodo 15, foi cantado depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e viram o exército egípcio, que os oprimia, ser destruído. Foi um cântico de libertação, celebrando o poder e a justiça de Deus. Agora, no fim dos tempos, os santos redimidos cantam um novo cântico, o Cântico do Cordeiro, Jesus Cristo. Ele une a libertação do Egito com a libertação final do pecado e da morte. A letra desse cântico é poderosa e nos revela o caráter de Deus. Eles cantam: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Este cântico é uma declaração de adoração pura. Reconhece que as obras de Deus são grandiosas, mesmo quando envolvem juízo. Reconhece que seus caminhos são justos e verdadeiros, mesmo quando não os compreendemos completamente. E proclama a santidade única de Deus, afirmando que um dia toda a criação se curvará diante dele em adoração. Essa visão dos vencedores no céu é um lembrete poderoso de que, não importa o quão sombrias as coisas pareçam na terra, a vitória final pertence a Deus e ao seu povo. Se você está passando por uma luta hoje, se sente perseguido por sua fé, saiba que há um lugar preparado para você, onde você também cantará o cântico da vitória. Depois dessa cena de adoração gloriosa, o foco de João se volta para o templo celestial. Ele diz que viu o santuário, o tabernáculo do testemunho, ser aberto no céu. Este é o lugar da presença santa de Deus. E de dentro do santuário saem os 7 anjos que carregam as 7 últimas pragas. Eles estão vestidos de linho puro e brilhante, com cintos de ouro no peito, o que simboliza sua pureza e autoridade divina para executar a tarefa que lhes foi confiada. Então, um dos 4 seres viventes, criaturas celestiais que estão constantemente ao redor do trono de Deus, entrega aos 7 anjos 7 taças de ouro. E o que há nessas taças? A Bíblia diz que elas estão cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. A imagem de uma taça sendo derramada significa um juízo completo e total, sem contenção. Diferente dos juízos anteriores das trombetas e dos selos, que eram parciais,
As taças representam a consumação final da justiça de Deus. O capítulo termina com uma imagem impressionante. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário até que as 7 pragas dos 7 anjos se completassem. A fumaça da glória de Deus nos lembra do Monte Sinai, quando Deus desceu, e o monte fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. É um sinal da presença avassaladora e santa de Deus. O fato de que ninguém podia entrar no santuário significa que, durante este período de juízo final, o tempo da intercessão e da misericórdia, como o conhecemos, terá chegado ao fim. A porta da graça, que esteve aberta por tanto tempo, se fechará. A justiça de Deus será derramada sem impedimentos. Ao ler isso, podemos ter 2 reações. A primeira é o temor. E é correto temer a santidade e a justiça de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas a segunda reação, e a mais importante, deve ser a gratidão e a urgência. Gratidão porque, através de Jesus Cristo, nós não somos mais alvos da ira de Deus. Colossenses nos diz que ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A cruz de Cristo é o lugar onde a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram. Na cruz, Jesus tomou sobre si a taça da ira que nós merecíamos. Ele bebeu cada gota, para que nós pudéssemos receber a taça da salvação. Ele enfrentou o juízo para que pudéssemos receber a graça. Ele, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado para que nós, um dia, possamos estar sobre o mar de vidro, cantando o cântico da vitória. Este capítulo, Apocalipse 15, não foi escrito para nos assustar, mas para nos despertar. É um chamado para examinarmos nossos corações. De que lado nós estamos? Estamos tentando nos esconder da besta e do seu sistema, ou estamos firmados na rocha que é Cristo? Estamos vivendo de uma forma que nos prepara para cantar o cântico do Cordeiro? Se você está ouvindo esta mensagem e nunca tomou a decisão de entregar sua vida a Jesus Cristo, eu quero lhe dizer que a porta da graça ainda está aberta hoje. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra perecer aqui inclui o juízo que vimos em Apocalipse, mas a promessa é a vida eterna. Não se trata de ser uma boa pessoa ou de seguir um conjunto de regras. Trata-se de reconhecer que somos pecadores, que estamos separados de Deus e que não podemos nos salvar por conta própria. Trata-se de crer que Jesus Cristo morreu em seu lugar, pagou o preço pelos seus pecados e ressuscitou, provando sua vitória sobre a morte. Aceitar a Cristo é simples. É uma decisão do coração, uma oração de rendição. Você pode orar agora mesmo, onde você está. Diga algo como: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso de um Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou. Eu me arrependo dos meus pecados e peço o teu perdão. Hoje, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma o meu coração e me ajuda a viver para ti todos os dias. Eu quero estar entre os vencedores que cantarão o teu cântico na eternidade. Em teu nome, Jesus. Amém. Se você fez essa oração, sua jornada de fé apenas começou. O próximo passo é encontrar uma comunidade de fé, uma igreja cristã perto da sua casa, onde a Bíblia é ensinada e onde você pode crescer junto com outros irmãos e irmãs. A igreja é o corpo de Cristo na terra, um lugar de encorajamento, aprendizado e serviço. Não tente caminhar sozinho. Nós fomos feitos para viver em comunidade. Apocalipse 15 nos mostra o fim da história, a vitória total de Deus e a adoração eterna dos redimidos. Que essa visão nos inspire a viver com propósito, coragem e uma fé inabalável, sabendo que nosso Rei é justo e verdadeiro e que a vitória final já está garantida em Cristo Jesus. Obrigado por assistir. Que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais estudos como este. Até a próxima!